Muito bom dia! Está começando mais uma aula de Ciências dos Sétimos Anos aqui com a professora Luciane. E o tema de nossa unidade temática de número 7 continua no reino Animalia e nós vamos hoje falar do filo dos quinidários. Aqui nós temos então uma árvore filogenética representando então os filos presentes do reino Animalia, que mostra o seu possível ancestral comum de todos os animais, possivelmente um protoctista, que desenvolveu então e deram origem aos filos. Aqui nesta ordem de evolução, nós já falamos então na aula passada, nós já conhecemos os poríferos, representados pelas esponjas marinhas, e hoje nossa aula vai ser dos quinidários, o segundo grupo, então, o segundo filo presente então no reino Animalia, para dar sequência então aos outros filos aqui até chegar nos cordados. Vamos então entrar no filo quinidária. Ele apresenta os seguintes representantes: as águas vivas, os corais, as caravelas, as anêmonas e as hidras. O que eles têm em comum? Todos eles apresentam então uma célula urticante, ou seja, uma célula que provoca queimaduras, denominada de quinidócitos ou ainda sinônimo quinidoblastos. O que quer dizer? Essa célulazinha aqui, ela possui um filamento que fica aqui enroladinho, guardadinho, se ela se sentir ameaçada ou ainda além de defesa para alimentação, ela vai soltar, liberar então esse filamentozinho que ficava aqui enroladinho, ela libera então esse filamento aqui cheinho de substâncias urticantes que queimam aí o predador ou ainda a sua presa para se defender ou se alimentar. Todos eles, os representantes presentes no filo quinidária, são invertebrados, ou seja, não apresentam então o crânio, essa caixa óssea que protege aqui o cérebro, e também não apresentam então as vértebras, formando então a coluna vertebral, a ausência destes dois elementos. Todos eles são animais que vivem, que habitam então o ambiente aquático, seja aquático de água doce ou aquático de água salgados marinhos. Todos esses representantes do filo quinidário apresentam uma simetria radial. O que seria isso, pessoal? Se nós fizermos cortes aqui de cima para baixo na vertical, nós vamos ter diversas partes semelhantes. Aqui uma partezinha, outra semelhante a ela, uma lá atrás semelhante. Então, são partes semelhantes, independente aí de se eu for fazer um corte aí de cima para baixo verticalmente. O filo quinidário, os representantes, todos eles são os primeiros a apresentarem locomoção. Por quê? Porque o filo porífero, todos eles são fixos, são sésseis, fixos em alguma rocha ou não se movimentam. Todos os filos quinidários apresentam tecidos verdadeiros, diferentes das esponjas marinhas que apresentam células e não conseguem formar tecidos. O filo quinidário também apresenta estruturas mais desenvolvidas, os nervos, mas não chegam a apresentar cérebro, claro. E apresentam também músculos para se locomover, para movimentação. De que se alimenta então os quinidários? Todos eles, os representantes, são carnívoros, ou seja, se alimentam de outros animais, sejam os zooplâncton, que são pequenos seres unicelulares presentes na superfície de água que ficam flutuando, podendo ser pequenos moluscos ou crustáceos, alguns peixes, e também alguns crustáceos servem então de alimento para os quinidários, como caranguejo, lagosta, camarão, siri, que são todos crustáceos. A estrutura de um corpo então de um quinidário, ele apresenta o que nós chamamos de cavidade gastrovascular e os seus tentáculos, que servem para a defesa, que eu já acabei de falar, ou também para capturar a presa, capturar algum alimento. Então a estrutura corporal é dividida em duas. Alguns apresentam só a fase de pólipo, e outros apresentam as duas, tanto pólipo quanto de medusa. Diferença das duas, nós temos que os pólipos, como nós temos nessa primeira figura aqui do lado esquerdo, são fixos, ou seja, são sésseis, eles são fixos em rochas ou no solo. Já a medusa, como aqui nós temos água viva adulta, ela tem uma certa mobilidade, ela consegue então se movimentar, ela é livre aí dentro da água. Tanto a boca, aqui nessa parte de cima, quanto os tentáculos, no caso do pólipo, são voltados para cima. Neste caso aqui nós temos a boca e os tentáculos na medusa voltados para baixo. Aqui nós temos o pólipo, a fase jovem da água viva. Já a medusa nós temos aqui que é a fase adulta da água viva. Então aqui nós temos algumas diferenças aqui com relação às estruturas corporais, pólipo e medusa, comparando aí.
Quanto à reprodução dos quinidários, destes animais aí bem simples, nós temos dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Na fase assexuada, nós temos aqui uma hidra adulta, nela vai surgir um pequeno broto, uma expansão lateral, e este broto ele vai se soltar, vai se desprender da hidra adulta e vai dar uma origem a uma hidra idêntica a essa que deu origem para ela, ok? Se desenvolvendo. Esse é um tipo de reprodução assexuada, por brotamento, por nascer um broto, e não há troca de material genético, dos pólipos, por exemplo. Neste caso, nós temos a reprodução sexuada, ou seja, a produção de gametas, né, no caso do pólipo. Aqui nós temos, então, um pólipo masculino produzindo, então, o gameta masculino espermatozoide. Aqui nós temos um pólipo, uma hidra aqui, feminina, produzindo, então, os óvulos aqui no ovário. Vai haver, então, a fecundação, vai haver a formação do embrião, e esse embrião vai dar origem a uma hidra jovem que desenvolve e vira uma hidra adulta. No caso das medusas também, a reprodução sexuada, lembrando que sempre na reprodução sexuada vai haver a produção dos gametas, óvulos e espermatozoides, que vai haver a fecundação, e neste caso forma uma larvinha, denominada plânula. Então, sempre que falar em gametas, reprodução sexuada, envolve então a troca de material genético entre o indivíduo masculino e o indivíduo feminino. Ainda tem um terceiro tipo de reprodução, denominado de metagênese, ou ainda alternância de gerações, por ser sinônimo. Como que funciona? A alternância de gerações é porque uma hora ele se reproduz de forma assexuada, uma hora ele se reproduz de forma sexuada, dependendo aqui o seu ciclo aqui reprodutivo. Vamos começar então com a medusa, uma água-viva adulta, fêmea. Neste caso, nós temos a água-viva adulta masculina. Então, ele vai estar produzindo óvulo, espermatozoide, eles vão se encontrar, vira fecundação, formação do zigoto aqui dentro da água-viva adulta. Aí vai estar formando essa primeira célula aqui dentro dela, o zigoto, que desenvolve esse zigoto aqui por mitose, formando então por reprodução, formando então uma larvinha cheia de cílios, esses cabelinhos aqui, por isso larva ciliada, o nome dela é plânula. Essa larvinha, ela vem e se fixa em uma rocha, no solo aqui, no substrato, e ela vai estar formando um pólipo jovem. Cada anelzinho desse aqui vai se tornar, então, desenvolver um pólipo jovem. Então, a reprodução sexuada, produzindo aqui os gametas, e aqui, quando ela vai estar produzindo vários desses aqui, como se fossem várias tacinhas dessas aqui empilhadas, são os pólipos desenvolvendo. Cada um desse aqui, cada tacinha dessa aqui, vai estar formando, então, uma água-viva jovem, que vai se transformar, então, numa água-viva adulta. Portanto, assexuada aqui formando essas tacinhas, ok? E sexuada produzindo os gametas. Portanto, os dois, assexuado e sexuado, nós denominamos de alternância de geração. Estrutura corporal e fluxo de alimento. Como que eles se alimentam? Vamos lá, vamos começar então, que nós já vimos que eles são carnívoros, se alimentam de outros animais. Nós temos aqui então do lado de cá, nós temos um pólipo e nós temos aqui do lado de cá uma medusa, tá? Então vamos ver como que eles se alimentam. Primeiro que eles vão usar o tentáculo para estar levando este animal aqui até a boca, aqui neste caso do pólipo a boca fica aqui em cima e aqui embaixo a boca fica aqui na parte de baixo, aqui os tentáculos, e a boca fica aqui. Então, ele vai estar usando os tentáculos também para levar o alimento, a presa até a boca. Aqui nós temos uma cavidade digestória, tanto aqui na medusa, quanto aqui no pólipo tem uma cavidade digestória. Então, é um espaço ali dentro do corpo dele onde vai produzir enzimas digestórias, ou seja, substâncias químicas que vão digerir o alimento. No caso, por exemplo, aqui nessa fotinha vai estar digerindo o peixe que ele levou até a boca. E da boca foi para a cavidade digestória. Produzindo as enzimas, começa a degradar o peixe. Aqui nós temos várias células na parede dessa cavidade gastrovascular que começam a absorver os nutrientes. Depois esse animalzinho aqui, que já foi absorver todos os nutrientes dele, então as excretas, ele vai ser lançado para fora, para a água, aqui pela boca, saindo pela boca aqui, em contato com a água aqui da mesma forma. Então o alimento entra, a presa vai ser digerido e os restos dele saem também pela boca, ok? Aqui nessa foto aqui é a mesma coisa, os tentáculos capturando aqui o alimento, vai para a cavidade digestória, produzindo enzimas, digere e volta novamente às excretas, o restante aqui, que não vai ser absorvido os nutrientes aqui para fora da água, onde tem células que são chamadas de células digestivas, fazendo então a digestão e absorção dos nutrientes aí no caso da presa do alimento. Os recifes de corais, os recifes são, então, os corais são animais. Eles têm a capacidade de absorver aí vários sais da água do mar, nesse caso o cálcio, o carbonato de cálcio. Porém, quando esses corais morrem, então fica essa estrutura calcária aqui cheinha de cálcio, de carbonato,
E aí novos corais vão se desenvolver por cima desses corais mortos, que nós chamamos aí dos recifes de corais, diversos corais aqui mortos, né, oferecendo então essa estrutura calcária, e outros se desenvolvem por cima, abrigando uma infinidade de seres vivos, tanto de algas quanto aí de outros animais aí, servindo de habitat, de abrigo para esses outros animais. Porém, nós temos que tomar cuidado com acidentes com esses quinidários, porque lembrando, eles produzem células que queimam, substâncias urticantes, que no caso nós temos tanto as águas vivas, as caravelas, os corais, produzindo então essas substâncias que podem provocar uma simples ardência ou ainda queimaduras graves. Neste caso aqui nós temos uma água viva, tá? Nós chamamos então de água viva caixa australiana, essa espécie, e ela produz substâncias também urticantes, só que são fortíssimas, que podem paralisar ou matar o predador. No caso, pode estar matando o predador aí, um ser humano poderia ser, por exemplo, e para ele se defender, para ela se defender em poucos minutos, paralisando aí os batimentos cardíacos, paralisando aí o sistema respiratório. Então, esse aqui é considerado um animal que provoca aí um acidente fatal. Então, devemos tomar muito cuidado aí nas águas aí da Austrália. Atividade para casa, para vocês resolverem os exercícios referentes a este conteúdo que nós acabamos de ver, os animais do filo quinidária, os exercícios número 6 até o 10, que se encontram respectivamente nas duas páginas, 152 e 153. Para a gente poder finalizar, vou passar um pequeno videozinho só para vocês verem umas imagens aí de águas vivas se movimentando em um aquário que eu visitei em Ubatuba no ano passado, aí, com os alunos dos nonos anos aqui do Colégio Ápice mesmo. Então fiquem com o vídeo. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui com essas belíssimas imagens e até a nossa próxima aula.